Então vamos lá, hein? Vamos reagir aí ao último trailer do Esquadrão Suicida, né? Que o Flow Games fez aí uma cobertura especial do Esquadrão Suicida. David Jones deu ali suas impressões. Vamos ver o trailer, ver as impressões do David Jones e comentando por cima. Bora nessa, hein? Opa, funcionou. And who are we killing? Esquadrão Suicida. I'm Dario, Studio Director at Rocksteady Studios. My name is Axel Ruby, and I'm the game director here. Eyes up, people! Com lanterna verde. At Rocksteady, storytelling and character depth are the core DNA of our game. These are not features, but Rocksteady fundamentals. With Suicide Squad, Kill the Justice League, we wanted to tell a new story. We wanted to expand the Arkhamverse. De novo, aí é dentro do universo do Arkham. Né? Cara, esse jogo aí, eu torço fortemente para que ele seja cancelado, sabe? Cara, não é possível que depois de Batman Arkham, a série Arkham, maravilhosa série Arkham, a Rocksteady vai entregar isso aí, mano. Isso aí é um negócio que eu ainda não consegui aceitar isso, tá ligado? Como que a Rocksteady vai entregar isso, né? Tá a cara da merda esse jogo. From Batman, where it was just from his perspective, just from his lens. E tava bom, né? Podia continuar no Batman. Through the villain's eyes was really the hook for us. Suicide Squad Kill the Justice League is a third-person action shooter that can be played solo or with your friends. Tiro em terceira pessoa. It's a story-driven game that highlights Rocksteady's experience in bringing characters to life. As a Suicide Squad, you'll be forced to take on an absolute impossible mission. Dá um pause. O Rui Margucci acabou de mandar uma informação aqui. Saiu o jogo na venda da PlayStation Store no lançamento para dia 2 de 2 de 2024, R$299. Eita! Muito bem, vai lá. Preço cheio. Kill the Justice League. Deve matar a Liga da Justiça. Spoiler, não vão matar, né? We want the mechanics of the game to really reflect the personalities of the squad. I'm always first on the trigger. We want their moves to be flamboyant, exaggerated, extravagante, exagerado, caótico. Tá. Let's make like cheap chewing gum and not stick around. Now, our 4 members of Task Force X find themselves inside Metropolis. At twice the size of Gotham City dobro in Arkham de Knight. Gotham e Arkham, Metrópolis. It's big, Mas também olha como it's a você se movimenta no mapa. Se não fosse tão grande assim, em 2 minutos você acabava o mapa. The unique fusion of Isso é verdade. gunplay and melee weapons, creating a supervillain empowerment that Volta we aí, think volta aí, is a totally gente. original Volta aí. gameplay experience. Você viu ele escorregando na escada? O Deadshot, assim, com observação. Olha o Deadshot escorregando na escada, tá? Aí, ó. And melee weapons, creating Ó, a que supervillain beleza. empowerment that we think is a totally original gameplay experience. Que beleza, hein? There was just an opportunity there to expand into Vai co-op ter and modo have this dynamic cooperativo, world tá? where friends can E come detalhe, a together gente ainda to não viu share nenhum an gameplay mesmo, né? experience. Tudo isso aí é teatro, né? Exatamente, cinemáticas ali. E sim, dá pra gente ver que eles não mudaram nada. É o mesmo jogo que a gente viu, acabou de ver, né? O gameplay. We want to welcome you all to the first episode of our new series, Suicide Squad Insider, where we will provide a deeper look into Suicide Squad Kill the Justice League. Over the next few months, we'll be unpacking the game, answering your questions and sharing a few surprises as we move closer to our launch on February 2nd. We'll also cover how Rocksteady will continue to support the game and its players post-launch with a huge amount of free content. Depois do lançamento. Ah, conteúdo gratuito, tentando meter essa, né? As we explore more of the game story, the world of Metropolis, and the core gameplay experience. The Suicide Squad. A fitting moniker. Let's jump into it. Vamos lá, começar. Suicide Squad Insider. História e gameplay. Vamos lá. Normally, when you make a game in a superhero universe, the protagonist is the best person for the job. The squad are definitely not the best people for this job. They're the only people available. Hey, É o que eu falei, né? Que a Amanda teria só esses caras aí pra mandar, por isso que ela mandou. And so it gives the narrative and the gameplay a kind of frantic, slightly panicked Aí, para feeling aí. Isso aqui, desse jeito aqui, eu acho que esse jogo poderia ser legal. Você tá vendo? Devem ter trechos que vai ser assim, né? Tipo assim, linear, né? Eu acho que esse jogo poderia ser legal. E não Também aquela acho. completa maluquice que a gente viu ali no mundo aberto, né? Também Desse acho, jeito, também acho. Eu acho que teria a chance de ser legal esse jogo. Também acho, concordo com o Mago. Aqui eu tô com 100% com o David Jones. É isso, cara. Esses jogos de herói, até trouxe em live aqui outros dias, né? Esse debate e tal. No podcast também. Esses jogos de herói, eu acho que eles funcionam melhor assim, sabe? De tendo uma historinha fechadinha,
um jogo linear ali, pode ser até um mapa ali, talvez semi-aberto e tudo mais, mas com uma história centrada, com um bom roteiro, né? Acho que funcionaria melhor, algo parecido como que foi a série Arkham também. Acho que funcionaria um pouco melhor assim, do que essa... Aí coloca mundo aberto, coloca mais não sei o que, faz uma salada e no final o jogo é fraco, genérico. A gente viu ali, aí difícil. Vai lá. They are trying to figure this out as they go. É. The Arkham games weren't gritty because Rocksteady makes gritty, dark games. They were that way because that's what suits a Batman story. Eles estão mostrando o jogo do Batman pra gente ver como o jogo do Batman era melhor do que esse jogo, porque é isso que eu tô vendo na minha frente. For the studio to try something new and stretch our legs with a shooter first and with the high powerful traversal elements was coming out of our comfort zone somewhat, but we wanted to see what we could do to put an Arkham spin on the action shooter space. Now get your damn gun out! In true Rocksteady style, the cinematics are kind of the heart of our story. It's the most Não, as cinemáticas estão boas. Todas elas que a gente viu até agora. Cinemática tá boa. We're not just trying to A cinemática tão boa. O problema é gameplay. Fits the source material that we think will make for an O que importa, né? Cinemática, foda-se, mano. Pô, é videogame, o que importa é gameplay. interesting story, but will feel different. To introduce you to our story, let's jump into an early part of the game. Parte inicial do jogo, vamos lá, como é que vai começar? Amanda Waller, the director of the government Amanda, agency tá. Argus, sends the team behind enemy lines into Metropolis. Harley Quinn, should you not be more cautious? She ain't wired that way. Oh, Deadshot. Hidden in an underground train station, the team finds a secret elevator. Eles acham um elevador e saem. Until we figure out where the hell we are, let's play along with Waller. Mas esses aí é aquele esquema que tem um chip na cabeça, que ela explode eles a hora que quiser, essas coisas? Deve ser. É um museu de super-heróis. It's the Hall of Justice. Ah não, é só uma justiça mesmo. Idiot. Que gráfico é esse, Tem um mano? robô da Mulher Maravilha, é isso? Gráfico meio merda, hein? Ah, então, para aí. She's a dame who can almost make me É, listen. muito merda o gráfico, Dá mano. pra ver que vão ter sequências que você vai andar assim e olhar as coisas e tal. Eles deveriam ter feito o jogo inteiro assim, na minha opinião, tá? Mas acredito que serão poucos momentos e tal. Vai lá. To a boring PSA. Também acho. Don't touch anything that's gonna set off an alarm. I ain't fighting any supers for you. I have read much about the Justice League. Porra, parece um jogo de PS3, tá ligado? Those holograms aren't actual size, Ah, holograma, Sharkman. tá. It's so true to the characters that Nossa, they're in mas tá Hall bem of feito Justice, and holograma the mesmo, first thing they think parece is, bicho. what can we steal? Ah, pra pegar ali os equipamentos, né? Hey, man, Aí na I'm cinemática. Na cinemática tem o upgrade assim, de gráficos assim, bem notório, né? Na gameplay tem um downgrade absurdo. Glass. I'm okay. What the hell you got there? Thought this baby was a myth. Speed Force Gauntlet. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. Ah, então eles vão roubar uns itens e vão dar uns superpoderes pra ele, é isso. É isso. É. Miss you, Red. Ah, ela vai pegar uma grappling gun. Eles estão querendo dar uma explicação de como que eles vão conseguir voar pela cidade, é isso. Ela pegou um drone do Batman. You found the Riddler's hat of invisibility! Where'd the shark go? Chill. Ooh, nothing says international assassin like a frickin' Aí vai pegar o jetpack pro Deadshot, cada um vai ter um. I'd break my damn neck. You're probably right. Jetpacks seem more like a Deathstroke thing anyway. É. Mine. Pô, ela quer tudo também, pô.
Quero deixar o seu like na live, muito obrigado. Hat's not gonna get you vertical, Shark. I can make my own way up. Então, ele tem superpoderes, né? Então ele... O tubarão não precisa de nada pra pular alto e tal. Well, tickle me stupid. Sharks can fly. Alright. Your toys, load of guns. Let's get up on that roof and get our freedom back. Aí mudou pro tubarão agora. So here we're taking these iconic characters who don't typically traverse the way they do in our game. But that's the beauty of our storytelling. We've managed to take these unique abilities and make that an extension of their personalities. Our power is undeniable. Ou seja, todas essas coisas que fazem eles pular, voar, não sei o que, não são habilidades deles, né? We loved working with Gotham, making that a world for players to experience, and we wanted to do that in a new location. Não, pausei. O Vitor Oliveira mandou R$5 e falou aqui, ó. Ideia genial, Liga da Justiça. Deixar todos esses itens aí. Na próxima deixa a Kryptonita morta pra quem quiser pegar. Pois é. Podia ser... Assim, tinha um jeito muito mais simples de fazer isso aí. Porque realmente, né? Podia ser um lugar da Amanda Waller, entendeu? Um negócio coisas que ela confiscou, né? Sim. E aí ela... Que são itens super poderosos que ela confiscou. Ela deixa coisas pra eles escolherem. Seria bem melhor da parte do roteiro mesmo. O roteiro ficou bem ruim ali mesmo. Tipo, deixa eu lá, espera. Meio assim, sem uma complexidade maior, né? Parece que faltou um pouquinho ali de carinho pra fazer o roteiro mesmo. Dar uma melhorada ali nos diálogos e tal. Confiscou e tá lá guardado no bagulho dela e eles acharam. Isso eu acabei de pensar em 10 segundos, né? Eu acredito que daria pra gente pensar em coisas melhores ainda do que isso. Mas mais do que, entrei no salão de justiça, quebrei um vidro e, pô, tá aí. Vai. Ó o Brainiac. We felt that Metropolis was the natural next step to extend that. And what better way to introduce it than through an invasion from Brainiac with no Justice League to save them? A invasão do Brainiac sem a Liga da Justiça não, né? O Brainiac dominou a Liga da Justiça, por isso que, né? Just checking. We're all seeing that thing, right? The entire game is about fighting behind enemy lines. Oi, Wallop! What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. There's a giant skull in the sky. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. We're sending a signal transponder to your location. So you're essentially in Brainiac's backyard. Your orders are to activate that transponder. Cara, vai ser muito genérico isso. Aí vai ativar o negócio, mate ondas de inimigos enquanto o troço fica ativando. There's no civilians left. Brainiac Não tem mais civis? or made them into soldiers to do his bidding. Tá, então matou todo mundo, que isso? Cara, esse estilo de pipoca me pega também. É um jogo de PS3, tá ligado? A verdade é essa. What the player knows from our title and what the Suicide Squad is about to find out is that here, the Justice League are the bad guys. They've been corrupted by Brainiac, and over the course of the game, your mission will be to kill them. Green Lantern! Oh, nice! Hey, your face always looks so... What? Harley doesn't have tá maneiro o design do Lanterna Verde, na verdade. To go up against ela não tem poderes, beings that have incredible strength, it's a challenge. I'm in the middle of recon. Como? É um desafio, tipo, e aí? You're talking about, the all-star team. O Lanterna Verde não tá todo somado? Pay attention, Floyd. Eles estão transformando as pessoas em minions do Brainiac. Não, então o Lanterna Verde não tá possuído, é isso? When you face off against the most iconic characters in all of superherodom and the Justice League, it's by many people's definition an impossible task. You're searching for stragglers, augmenting Brainiac's army. The Shard gets it. The stakes that Rocksteady sets, the challenges they heap upon you as a player. Time to rally up with Brainiac.
Ah, não, ele tá tomando também. You know immediately, like, this is the tallest task I will ever take on in a video game. Flash! Clarão. Flash virou clarão. The League doesn't leave anyone behind. Let's make you right, buddy. You know, that's just what I was gonna say. You're going to be fighting the Justice League. Hey, Metropolis. There's nothing more high stakes than the boss battles we have in this game. These are gods like Green Lantern, Batman, Superman, The Flash. So, what's the plan? At that point, the game really opens up. We start to see players look at their weaponry and really ask the question of, like, how am I going to kill the Justice League? Yeah, looking forward to killing the Justice League and all, but, well, you know, these guns are a bit shit. No offense. Then head northwest. That's the last known of a Gotham arms dealer who's dug into Metropolis. Oswald Cobblepot. Freaking penguin! You want to last more than 10 seconds against the League? Cobblepot's been running anti-meta weapons for years. I want him recruited and brought back Mas to vamos dar the a Hall justificativa of que Justice. o Pinguim tem as armas que conseguem Since Batman Arkham machucar. Knight, the Penguin is no longer confined to Gotham Exatamente. City. He's made a name for himself in Metropolis as the authority on anti-meta human weapons. Now, Waller wants the squad to recruit him for Argus. I see you've already stolen traversal equipment. You'll need it to stay off the streets. Setting a new recon point. Cara, parece Fortnite, At the pulando heart de of each cima. character's place Parece. Olha. Traversal Parece gives the player Crackdown total 3 freedom. também, né? Every character Tá com a has their own cara way do of getting Crackdown around that aí, falar. determines how the player moves through this world. Don't like to boast, but how great was I? É um jogo total de PS3, mano. Controlling a superhero character is fundamentally a power fantasy. A for torcida players. era que eles cancelassem esse projeto, né? Mas To be fun, just existing and moving around in Metropolis. is tá a good parecendo um Fortnite, aquele jogo Volta aí, Brawler. volta aí. O Vocês jogo viram a Brawler. deslizada? Cara, essa deslizada tá me pegando muito. A deslizada que eu tô O jogo Brawler lá da Epic, como que era o nome, né? Que era também dessa pegada Battle Royale e tal. O jogo tá esquisito, cara. tubarão dá no o tubarão. Ele vai cair, ó. Tchê. Não tem queda, tá ligado? As quedas, elas não tem impacto nenhum, zero. Metropolis is quite a normal city. Well, as normal as a city can be in the DC universe. We spend a lot of time trying to get that art direction correct, trying to get the feel for it correct. You get to see all the kind of DC lore that builds this space. Let me do the talking with Penguin, okay? Not just a building, it's a daily planet. You know, there's a lot we can inject into the city that makes it more than just a city. Penguin is not truly a penguin. Genial, hein, tubarão. And I'm not a boomerang. E eu não sou boomerang. Incrível. Diálogo 10/10, hein? Melhor narrativa no que vem. TGA. When did Penguin get out anyway? Out. O diálogo tá muito ruim, mano. Alien. O roteiro tá uma merda. Creeps walk, you know? I hear that. Faltou polir um pouquinho mais o roteiro, sabe? To experience Metropolis in a new way. Um pouquinho mais de complexidade no roteiro faltou também. Chegou lá no Pinguim, vamos ver. O roteiro tá muito óbvio. G'day, Pengo. Remember me? No. Ain't this a right rogues gallery? Who's the big bleeder? Think his cousin used to work for me. Ooh, which one? Busted him out of a circus. We're getting the hell out of the city before Argus finds us. You in? But we are working for Argus. You bloody what? Real slick, Shark. Good talk. Nice catching up. Give my regards to the locals. Traversal is at the very core of our game. You will need to be on the move and master each character's movements if you want to succeed. Harley's grapple is made to let her take advantage of the environment to quickly get out of troublesome situations. Or she can use it to quickly close the distance to introduce them to her baseball bat. Swinging from the background lets her circumvent the troopers' shields and flank them.
can also let her catapult herself into O combate tá meio ruimzinho, né, mano? Now that you've seen some of Harley's combat, o combate tá meio fraco demais. The squad's unique playstyles in other encounters. Captain Boomerang uses a mix between sniper rifles, SMGs, and shotguns. Each character has an iconic melee attack that can be used to create what we call juggle kills and also break enemies' shields. Juggling an enemy with a melee attack means they take guaranteed critical hits from all guns for a short period after. Não tem impacto. Shoot enemies in their legs and then close the distance to do a shield harvesting strike to get some shield back. Não tem, os combates não tem reação. Os combates, eles não tem reação nenhuma. A gameplay mesmo do combate ali tá esquisito, os caras tão muito paradão, tá? Parece que tá meio travado também, né? Nada tem impacto, né? Os golpes não tem impacto, queda não tem impacto, nada tem impacto. Parece um jogo de PS3, como eu falei, né? R$300, bicho. Let's shift focus to King Shark. King Shark is literally death from above, which he gladly shows with his Atlantean drop attack. He's the character that can take the most punishment. Heavy weapons, assault rifles and shotguns, and his trusted cleavers, sickles and combat knives for some brawling action. Ele é mais porradaria e tal. For the bigger enemies, each character ele é como gets se fosse a um super tanquezão, né? single target attack. É um cara mais tanque, assim. This one-shots any enemy hit, but it takes longer to recharge, so it's important to use it tactically. Finally, Deadshot. See, you're low caliber, and I'm high caliber. His traversal is made to let him create his own vantage points. This works great with his weapon loadout of sniper rifles, assault rifles, and pistols. For more up-close action, Deadshot relies on his iconic wrist cannons. One thing we really wanted to bring into this game was a reimagined version of the Arkham counter system, and mix that with our traversal and shooter gameplay. Introducing Counter Shot. Each enemy has a different reaction to the counter shot. Some will be stunned, some will take damage, some will be interrupted and then get really annoyed. Now let's take a look at Harley absolutely demolish Brainiac's forces with all these tools. Assim, rapidão, não pausa aí. Não parece muito louco que uma menina sem superpoderes, com um minion do Brainiac todo alterado, ela dá 2 porradas com taco de beisebol e ela mata o cara, assim, sei lá. Né? Talvez até um humano normal não fosse derrotado. Vai lá. Oswald Cobblepot, my man. Pode ser que a história seja legal, realmente, cara. As cutscenes estão boas. Tell him, Quinn. You're making guns for us now, Bird Brain. Thanks for joining us for episode 1 of Suicide Squad Insider. What? I'd already started, so I followed through. In the months leading up to our launch from February 2nd, Bom, eu acredito que a dublagem brasileira vai deixar esse jogo bem melhor, tá? Do que a original. Suicide Squad Kill the Justice League. Também acho. In our next episode, we'll a dublagem brasileira é muito boa, mano. Gameplay, combat mechanics, and how to take the fight to the enemy in your own unique style. E quando vai ser esse outro episódio? Let's call it a sneak preview. We really want players to feel like they explored all these characters that we bring to life in this DC universe. I'm going to enjoy this. You're starting with characters who aren't very powerful, and through the story, you're learning how to use their skills and become powerful. We really wanted to deep dive into the RPG system. You have your enhanced traversal, you have gunplay, you have weapons, there are upgrades and unique talents. And all of that stuff fusing together to create this kind of unique experience. Together, we are unstoppable. Join me. Are you kidding? Too soon. Tá aí. 2 de... Tem data, né? Botaram a data, né? Sabiam. Join me. Are you kidding? Too soon. Ó, 2 de fevereiro de 2024, ó. PS, só a nova geração, né? PS5, Xbox Series X, S e PC. E não vai chegar no Nintendo não, né? Switch. Ainda não, pelo menos. Olha só, gente. Bom. Vamos lá. Tá aí, né? Primeiro. Vamos ver o que ele vai falar. Por favor. Manda pra mim? Encerra a enquete aí, por favor. 73% disse que não. A live ainda não acabou, mas tá quase, tá? Vamos lá.
O Lucas Lemos mandou 5 reais e falou que apareceu no Steam 279 a versão Standard, 399 a versão Deluxe. Caralho, preço cheio. Vitor Oliveira mandou 5 reais. Atrasaram um ano antes de apresentar isso. Imagina como estava essa pérola antes. O Zero Defeitos mandou 20 reais. Desperdício de talento de jogo como esse. Uma pena. Pois é, gente. Concordo. Tá aí. Vai fazer o quê? Vou dizer Essa é a cara de todo mundo quando vê uma gameplay dessa, né? David Jones aí resumiu a cara de todo mundo. Não tem o que fazer, cara. É aquilo que eu falei. A minha esperança era que esse projeto fosse cancelado. Mas vai sair, né? Pra você que eu não me animo a nada desse jogo. Obviamente eu vou jogar, porque minha profissão aparentemente é essa, jogar um jogo ruim pra vocês. Irei ver qual é, mas não parece promissor. Posso estar enganado? Claro. Mas a gente analisa as coisas antes de elas saírem também pra nem evitar. Não parece. Então, assim, o que eu digo pra você. A gameplay parece que não tá divertida. Tá fácil até, né? Assim, nada que te seduza a jogar por horas. Tudo ruim, sabe? A história, como ele falou, pode ser legal, porque as cutscenes teve um upgrade ali forte nas cutscenes. Pô, isso é visível, assim, sabe? Os gráficos melhoram pra cacete na cutscene. E com a dublagem e tal, pode ter umas historinhas um pouquinho melhores. Eu achei que o roteiro tá muito ruim, que foi apresentado. Faltou um pouquinho mais de polidez no roteiro, um pouquinho, sabe? Revisitar, um pouquinho mais de carinho, fazer uma coisa assim mais trabalhada, sabe? Um roteiro mais trabalhado. Eu achei o roteiro pouquíssimo trabalhado, roteiro óbvio. Mas tá aí, né? Vocês não compre esse jogo, espera. Vai sair, até porque por esses preços absurdo, né? Não, 300 quando dá vale, né? Tá maluco. Um jogo que parece totalmente genérico, né? Acho que a palavra é essa, um jogo totalmente genérico. Onde você fica, parece crackdown mesmo. Fica pulando. Tipo, você viu que toda gameplay de combate é os bichos pulando. Tipo, tá bom, você gosta dessa parada, ok. Não é pra mim, realmente. Não vejo muita coisa interessante nisso aí, não, tá? O Kaique Rocha falou, 70 euros aqui o bagulho. O que é isso? Exatamente. Então já tá olha aí, preços aí. O Cardoso mandou aqui, ó. Vamos lá. Na PlayStation Store tem a versão Deluxe a R$400. A versão normal é 299. E aí tem algumas coisinhas aí. Você consegue ver no Xbox pra mim, ô Cardoso? Mesmo preço. Então os mesmos preços no Xbox também. E no PC também. Então... Beleza. E a galera falou aqui, como é que eles vão explicar o retorno do Batman? Como é que eles vão explicar a menina de taco de beisebol fazer... A explicação deles vai ser videogames. Essa vai ser a explicação, entendeu? É um videogame. Entendeu? E aí, coisas loucas acontecem, né? Eu acho que essa é a explicação. E eu acho até que essa explicação... Na verdade, essa explicação, esse recurso de usar... é videogame... Até é válido em certo ponto. Mas quando você tem que usar isso muitas vezes pro mesmo jogo... Aí você tem um probleminha aí, tá? Sim. Né? Por exemplo... sei lá, no Alan Wake 2 aí, que eu jogo recente aí. Não, no Zelda. Como é que o Link consegue segurar 1 milhão de espadas? Porque ele pode. Videogames, né? Entendeu o que eu tô dizendo? Beleza. Mas tem, né, coisas que vão acabando ficando muito forçado, né? Vão, sim. E é claro que eles não abriram a boca pra falar das microtransações, do live service, não falaram nada. Não falaram nada, porque eles sabem muito bem, tá, desse negócio. Fora isso, eu vi várias pessoas falando aqui. Pô, é o Esquadrão Suicida, não era pra ser violento? Muito violento. Era. Mas, como é live service, eles têm que atingir o maior público que tem. Então esse jogo certamente vai ser a menor faixa etária que eles conseguiram. Esse jogo não vai ser brutal, violento, nem nada disso. Tudo colorido, piscando, coisas piscando na tela, que vocês viram aí. Porque, né? Pois é. E aí vamos ver, né? O que vai... E a Warner vai focar ainda, pra quem não sabe, né? A Warner falou isso recentemente numa reunião, que eles vão focar em jogos de serviço. Então, a partir de agora, nós vamos ver jogos da Warner focados em jogos de serviço e microtransações. E o engraçado é que o CEO da Warner fala isso com todas as letras. Ele fala que tem que descobrir, né, conseguir novas formas de capitalizar os games e tal, de ganhar dinheiro com os jogos. Ele fala isso explicitamente.
Então, vai ter microtransação a rodo, não só nesse, mas nos próximos jogos da Warner. Eles já começaram aí com aquele absurdo de cobrar dinheiro pra Fatality, né? Que dali é um absurdo. E eles já começaram a fazer isso. O que vai ser disso aí? Mas esse jogo ser full price... Não faz sentido. Mais de ser R$300, cara. Versão Deluxe, R$400. Um jogo de PS3, cara. Bom, eu vou dizer que eu estou decepcionado aqui. Porque eu acreditei no Fênix. Eu achei que ele chegava a tempo. Aí fala pra mim, Davy, você caiu no conto. Só você foi trabalhar no feriado. Exatamente. Nossa equipe veio também, tá certo? Mas aqui, bota na geral, por favor, ô Takeshi. Aí só tem eu, né? Bom, tá aí, né, mano? É isso aí, Esquadrão Suicida decepcionante, né? Mas pra mim tá dentro do esperado. Eu esperava essa coisa horrorosa, jogo genérico, sem personalidade nenhuma. Muito ruinzinho, jogo de PS3 na nova geração. Se um jogo desse não rodaria no PS4? Claro que rodaria, pô. O jogo tem nada demais, cara. Jogo genericaço. Não gostei do combate. Achei os gráficos ruins pra nova geração, né? Sim, jogo AAA da nova geração, esperava gráficos bem melhores do que esse. Não tem impacto. Os players, os jogadores, os personagens não tem impacto na gameplay, cara. Eles deslizam como se estivesse no tobogã. Tá ligado? Pô, tu viu ali a parte da escada, o cara não tem impacto nenhum na escada. O tubarão pula de não sei quantos metros de altura e pula, já desliza e vambora. Né? Os personagens ali, os combates são bem ruins, são fracos os adversários, né? 2 porradas ali tu já mata. Não tem combate, não tem luta. Os inimigos vêm tudo em fila, né? Tudo umzinho de cada vez, com golpes assim, óbvios. Tudo muito ruinzinho, muito ruinzinho. E a grande esperança desse jogo é que a história salve, né? Porque a gameplay, vou te falar, tá bem fraca.